continuar com a nossa discussão de mecânica quântica, né? E hoje eu gostaria de introduzir o formalismo matemático que a gente vai usar ao longo do semestre, que é o formalismo de Brackett, né? O formalismo de Dirac, né? Esse formalismo é devido ao Paul Dirac, que é um dos pais da mecânica quântica, né? Então a gente já viu as motivações de por que a gente precisa da teoria quântica, porque a mecânica clássica não é suficiente para explicar o mundo ao nosso redor, né? E eu queria só hoje introduzir mais uma motivação para o formalismo de Dirac, que vem de eletromagnetismo, né? Então, a gente já sabe que uma onda eletromagnética, né, ela pode ser descrita por um vetor de campo elétrico. A gente vai considerar uma onda plana se propagando na direção Z. E a gente tem o nosso vetor campo elétrico, que pode estar, no caso de uma onda plana, ele é um vetor no plano transverso, né? Isso aqui é a direção longitudinal. E aqui a gente tem o nosso plano transverso. Okay? Então, uma onda eletromagnética ela pode ser escrita por um campo elétrico oscilante vezes um vetor, que eu vou chamar o vetor de polarização epsilon. E esse vetor de polarização epsilon, ele pode ter duas entradas aqui. Vou usar a entrada A e a entrada B. Então esse vetor ele é um vetor no nosso plano transverso, né? Então ele pertence ao R2. Eu estou chamando esse plano transverso aqui de R2 agora. Tá? Então ele dá a direção de oscilação do campo elétrico, né? Só que eu posso representar essa onda eletromagnética como sendo um campo elétrico de um E elevado a I Kz menos ômega t, certo? Vezes o nosso vetor epsilon, certo? E eu posso considerar agora, né, bom, lembrando que E elevado a I Kz menos ômega t é igual a cosseno de Kz menos ômega t mais I seno de Kz menos ômega t, certo? Deixa eu mudar a letra aqui. Então eu posso considerar um campo elétrico complexado, né? Uma versão complexa disso. E eu posso considerar um vetor de polarização epsilon cursivo aqui. Okay? Deixa eu usar uma letra menor aqui. Certo? E aí o nosso campo elétrico, né, ele está relacionado com o campo elétrico complexado, né, se eu tomar a parte real dele.
Mas o importante dessa discussão é que a gente pode codificar toda a informação do nosso campo elétrico nesse vetor complexo aqui. Ok? E agora, esse vetor epsilon de polarização, ele pode ser um número que, ele pode ser um vetor que mora no espaço vetorial C2 de pares de números complexos. Então esse epsilon, ele é alfa, beta e alfa, beta são números complexos. Okay? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso ter agora, né, o meu vetor complexo, né, ele pode ser cosseno de φ vezes 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 vezes i, certo? Só que lembrando pela fórmula de Euler, i é igual a e elevado a i π sobre 2. Perdão, aqui eu quero dizer que ele é e elevado a i φ. Certo? Né? Lembrando que i é igual a e elevado a i π sobre 2. Tá? Então esse vetor campo elétrico aqui, ele pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2, e elevado a i φ, e e elevado a i φ mais π sobre 2. E isso daqui eu posso escrever como sendo 1 sobre raiz de 2, cosseno de φ mais i seno φ. E aqui eu posso escrever cosseno de φ mais π sobre 2 mais i seno de φ mais π sobre 2. Okay? Agora a gente pode lembrar da fórmula para o cosseno da soma. Né? É cosseno A, cosseno B, mais seno, menos seno B, seno A. Então isso aqui vai dar menos seno de φ. E o seno de φ mais π sobre 2 vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então isso aqui vai ser cosseno de φ. Então esse vetor campo elétrico, né, isso aqui foi um parênteses que a gente está usando. Então o nosso vetor campo elétrico ele vai ser 1 sobre raiz de 2 cosseno φ mais i seno φ. E aqui eu vou ter menos seno φ mais i cosseno φ. Então, se eu tomar a parte real do nosso campo elétrico, complexo, né? Isso vai nos dar o campo elétrico que a gente está acostumado a lidar em eletrodinâmica, que vai ser dado por 1 sobre raiz de 2 cosseno φ menos seno φ. Lembrando que φ eu defini como sendo kz menos ômega t. Tá? Então, esse campo elétrico ele é um campo elétrico que oscila com o tempo, né? Ele gira no plano transverso. Então está aqui o nosso plano transverso, a direção z saindo do quadro, aqui está a direção x e a direção y. Nosso campo elétrico, ele, no instante t igual a zero, ele começa aqui e ele executa uma rotação. Né? Então, com esse formalismo de vetor complexo, eu consigo descrever polarização circular do meu campo elétrico. Então, eu posso falar dos estados de polarização, né, do campo elétrico. Estado de polarização de um fóton. Então, classicamente, né, um campo elétrico clássico, uma onda eletromagnética
clássica, eu vou ter uma coisa e para um fóton eu vou ter outra. Então vamos comparar. Então eu posso ter polarização horizontal no nosso plano transverso, ao longo da direção x. A polarização horizontal vai ser dada por um campo elétrico EH, que é dado por cosseno de φ vezes 1, 0. Eu posso ter polarização vertical, que vai ser dado por um campo elétrico EV, cosseno φ, 0, 1. Perdão, eu estou falando aqui do campo elétrico complexo, né? Então, eu posso escrever aqui E elevado a I φ. E aqui eu posso escrever E elevado a I φ. E o campo elétrico real que a gente mede no laboratório, ele é dado pela parte real do nosso campo elétrico complexo. Eu posso ter polarização diagonal, que eu vou chamar de E+. Ele vai ser igual a um E elevado a I φ, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E eu posso ter antidiagonal. Vai ser um E menos. Vai ser sempre a parte oscilante, E elevado a I φ, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Além disso, eu também posso ter polarização circular para a direita, circular mais e circular menos, que eu vou chamar de E mais I, vai ser E elevado a I φ, 1 sobre raiz de 2, I sobre raiz de 2, e circular menos, que é E menos I, vai ser igual a E elevado a I φ, 1 sobre raiz de 2, menos I sobre raiz de 2. Então a gente tem todos esses estados de polarização possíveis aí de uma onda eletromagnética clássica. E na teoria clássica eu consigo obter o campo elétrico clássico simplesmente tomando a parte real desse campo elétrico complexo. E a gente vê que esse campo elétrico ele oscila na direção horizontal, vertical, na direção diagonal, antidiagonal e executa rotações no sentido horário, no sentido anti-horário, nos casos em que o campo elétrico ele é circular ou anticircular. Então tem esse uso de números complexos em eletrodinâmica que introduz para a gente já o uso de números complexos em mecânica quântica. Quando a gente vai para a mecânica quântica, né, a teoria quântica, a teoria quantização, né, a gente passa a trabalhar não com ondas eletromagnéticas clássicas, mas com partículas de luz, fótons, que nem a gente discutiu no experimento da dupla fenda na aula passada. Então eu vou adotar um formalismo, né, uma representação desses estados de polarização correspondente para o fóton. Então, da mesma maneira que uma onda eletromagnética clássica pode ter polarização horizontal, um fóton também pode ter polarização horizontal. E eu vou representar isso como esse símbolo aqui. Esse símbolo, que eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro, é o que a gente chama de um ket. Tá? Então, ele representa um vetor, né? Eu poderia pensar implicitamente, vou abrir um parênteses aqui, isso daqui é equivalente ao vetor 1, 0 da polarização do meu fóton. Da mesma maneira que eu tenho horizontal, eu posso ter polarização vertical.
eu posso ter polarização mais. A polarização mais ela é uma combinação linear de horizontal mais vertical. E a polarização menos é uma combinação linear de horizontal mais vertical divididos por raiz de 2. Perdão, aqui é menos. Troquei aqui. E eu posso ter mais I e menos I. E esses são superposições de H mais I em V sobre raiz de 2 e H menos I V sobre raiz de 2. Da mesma forma como o horizontal é o vetor 1, 0, eu posso pensar nesse cara daqui como o vetor 0, 1, né, implicitamente na nossa cabeça. Então a gente pode pensar nesses objetos como vetores de polarização, que tem uma correspondência com a teoria clássica, né, do eletromagnetismo. Mas eles têm uma diferença física fundamental com relação ao campo eletromagnético clássico, que é a seguinte. No laboratório a gente pode ter um divisor de feixes por polarização. Então, esse divisor de feixes por polarização, ele é um elemento óptico, né, que transmite polarização horizontal e reflete polarização vertical. Certo? Então, se eu entrar com uma onda eletromagnética clássica, vou representar ela por essa cor aqui. Então, vou entrar com uma onda eletromagnética clássica aqui. Se ela estiver polarizada na direção mais, eu vou ter uma onda eletromagnética com a metade da intensidade aqui e uma onda eletromagnética com a metade da intensidade aqui. Então, os dois detectores vão detectar, classicamente. Certo? Então, se a intensidade aqui, intensidade em função do tempo, aqui a intensidade vale 2, aqui a intensidade vale, se eu fizer um gráfico da intensidade em função do tempo, ela vai valer 1. Aqui era o 2. Okay. Aqui também eu vou ter uma intensidade que vale 1. Então metade da intensidade vai para cada lado. Certo? Quanticamente, se eu mandar um fóton, o fóton é uma partícula indivisível, né? Não tem como o fóton dividir pela metade, e metade para cá e metade para cá. Então o que vai acontecer é que com probabilidade de 50%, o fóton ele vai clicar nesse detector 1 ou nesse detector 2. Mas é um ou o outro, nunca os dois. Ele é uma partícula indivisível, certo? Então, em mecânica quântica, a gente tem essa noção, né, de que intensidade que a gente está acostumado a pensar no caso eletromagnético vai ser substituído pela noção de probabilidade. A noção de amplitude do campo elétrico, né, vai ser substituída por uma noção de amplitude de probabilidade. E aqui a noção de campo elétrico vai ser substituído por uma noção de estados.
né? Ou melhor dizendo, a noção de vetor de polarização está relacionado com o campo elétrico, né? Vai ser substituído por uma noção de estados de polarização. Ok? Então, gente, essencialmente, essas são as ideias principais por trás da mecânica quântica que a gente vai passar desenvolvendo ao longo desse semestre. Okay? Agora, a gente vai introduzir essa notação de Bry-Cat. Isso aqui é um cat, ele representa nada mais, nada menos do que um vetor. Só que eu argumentei para vocês, através desse exemplo do campo elétrico, que esse vetor precisa ter pesos complexos, ele precisa ter amplitudes complexas para eu conseguir descrever as polarizações circulares do campo elétrico. Então, em mecânica quântica, a gente vai falar que o espaço de estados, né, o conjunto de todos os estados possíveis de um sistema físico, ele é dado por um espaço vetorial. Um conjunto de estados é dado por um espaço vetorial sobre os números complexos, sobre o corpo dos números complexos. Okay. Então, os estados são representados por esses vetores de estado, que a gente chama de ket, né? Isso aqui a gente lê ket, psi. Psi é essa letra grega, né, muito usada, né, para representar um estado. E esse cara, ele é um elemento nesse espaço vetorial que a gente chama de espaço de Hilbert. Então, o espaço de Hilbert, para a gente agora, é o conjunto de todos os kets, todos os estados possíveis de um sistema físico. Okay? Então, é o espaço de Hilbert, ou espaço de ket, como você quiser chamar. Certo? Então, a gente tem que estudar agora matemática, né, álgebra linear, nessa linguagem de Bryce e Cat. É isso que eu gostaria de fazer hoje. Introduzir o espaço de Hilbert para vocês. Então, quais são as regras do jogo? Quais são as regras do espaço de Hilbert? Regras do jogo, digamos assim. A gente está falando bem formal aqui. Então, a gente vai definir, passar as próximas aulas discutindo as regras do jogo da mecânica quântica. O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Se vocês encararem assim, vocês vão se acostumar com esse formalismo e vão começar a gostar e usar, e realmente é um formalismo, a notação do formalismo é muito útil. Vocês vão ver que é bem intuitivo. Então vamos lá. Quais são as regras do jogo? Então, se a gente tem um vetor no espaço de Hilbert, uma coisa óbvia, né? Eu desenho um cat assim. Aqui a gente pode escrever o que você quiser aqui dentro. Você tem que pensar nesse objeto como um vetor, né? Então, isso aqui é um vetor. Certo? É análogo ao que a gente fazia lá em mecânica clássica, né? Que para denotar um vetor a gente usava um símbolo com uma setinha assim, que a gente pensava em vetores como sendo pontos no R2, né? Ele tem uma direção e um módulo. Mas agora a gente vai se libertar dessa ideia de vetor, de setinha,
né? E a gente vai usar uma versão mais abstrata do que é um vetor. Um vetor é um elemento no espaço vetorial e qualquer coisa que satisfaça os axiomas de um espaço vetorial, que vocês podem olhar em qualquer livro de matemática, de álgebra, né? Pode ser chamado um vetor e pode ser representado por esse cat aqui. Então, eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro. Então, essa notação, né, ela é muito útil, porque a gente pode representar da forma como a gente quiser agora. Né? Em mecânica clássica, eu poderia ter escrito uma coisa assim, oi, com um vetorzinho, mas a gente nunca fez isso. Mas agora, com esse cat aqui, eu posso escrever o que eu quiser que caracterize bem o problema aqui dentro. Então, se esse vetor alfa pertence ao espaço de Hilbert e um vetor beta pertence ao nosso espaço de Hilbert, a coleção de estados possíveis de um sistema físico, então uma das regras do jogo é que o vetor alfa mais beta também pertence ao espaço de Hilbert. Isso aqui é uma implicação. Então, se esses caras são parte do espaço de Hilbert, a soma deles também é parte do espaço de Hilbert. Então, isso é uma regra. Vou botar umas caixinhas aqui em volta das nossas regras. Então, essa é uma regra. Outra regra é que se eu tenho um número complexo C e se eu tenho um vetor alfa no espaço de Hilbert, então C vezes alfa também pertence ao espaço de Hilbert. E isso daqui é igual a isso daqui. Então, em outras palavras, multiplicação de um vetor do espaço de Hilbert por um número complexo é uma operação que comuta. Deixa eu escrever isso por extenso. Multiplicação por um número complexo. Multiplicação de um cat, né? Comuta. Em outras palavras, eu posso trocar a ordem do cat e do número complexo. Outra regra do jogo é que no nosso espaço de Hilbert existe um cat nulo. Que é o vetor zero. Esse cat nulo é igual a zero vezes número zero, né? Vezes um estado alfa qualquer. Se eu pegar zero, o elemento zero do conjunto dos complexos e multiplicar ele por qualquer vetor no espaço de Hilbert, isso me dá o cat nulo. Essa é outra regra do jogo. Queria chamar a atenção, né, lá, já logo aqui no primeiro dia, esse símbolo aqui, se eu escrever um zero dentro de um cat, isso não representa o cat nulo. Isso não representa o cat nulo, certo? Essencialmente por causa disso daqui, esse símbolo cat ele é construído de um jeito que você pode escrever o que você quiser lá dentro. Então eu posso escrever zero, e isso não vai significar o cat nulo, tá certo? O cat nulo é o vetor zero, vocês têm que pensar nele. É sempre útil a gente voltar para a nossa analogia com setinhas, né? Com o vetor. Né? O vetor ele tem uma direção e um módulo. Esse aqui seria o módulo do vetor alfa. O cat nulo ele não tem módulo. Ele é um ponto. O módulo dele é zero. O cat nulo seria, nessa representação de setinha, ele seria representado por um ponto.
Esse aqui seria o cat nulo. Matematicamente é importante a gente entender isso. Okay? A gente vai ver que em mecânica quântica, né, psi, não, um cat, psi, representa um estado de um sistema físico. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que toda a informação do sistema físico sobre o meu sistema físico, né, está codificada nesse vetor. Então, tudo que eu posso saber sobre o sistema físico vai estar codificado nesse vetor aqui. Qualquer pergunta que eu tiver para fazer sobre esse sistema físico, a resposta vai estar guardada aqui dentro. Ou melhor, a probabilidade de eu obter respostas determinadas para certas perguntas pode ser obtida através de operações matemáticas que eu vou ensinar vocês a fazerem sobre esse estado aqui. A gente vai ver mais para frente, mas eu já estou comentando, que o cat psi e o cat, um número complexo vezes psi, representam o mesmo estado. Então vocês podem ir se acostumando com essa ideia, né? Mas vai ficar mais claro por que isso. Bom, vamos continuar então nossa discussão. Então, além dos cats, eu também posso introduzir, né? Então, tem o cat alpha. Posso pensar nesse cara daqui como um vetor do espaço de Hilbert. Para todo cat eu tenho associado um bra, que eu denoto assim. É esse bracketzinho ao contrário. E ele é um elemento de um espaço de Hilbert que eu chamo de espaço dual. Esse é o espaço de Hilbert dual. Então a gente pode voltar para a nossa analogia com o vetor, né? A gente tem essa noção de vetor, que é um vetor em pé, V1, V2. Mas a gente também tinha lá em álgebra linear, a gente sentia a necessidade de introduzir a noção de um vetor transposto, né? Que é um vetor deitado. V1, V2. E aí a gente consegue fazer o produto interno, né? O produto matricial, produto de V, produto escalar V com V, isso aqui era igual ao vetor, né? V transposto. Isso aqui é uma matriz 2 por 1. Perdão, isso daqui é uma matriz 1 por 2. Isso daqui é uma matriz 2 por 1. Né? E juntos, esses carinhas fazem uma matriz 1 por 1, que é um número. Então, isso daqui é dado por produto interno V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Okay? A gente pode denotar só simplesmente como produto escalar nesses caras. Mas a gente pode encarar esse produto interno como uma multiplicação matricial de um vetor deitado para um vetor em pé.
Então, da mesma maneira como a gente tinha isso, né, em mecânica clássica, em álgebra linear clássica, né, a gente vai ter isso em mecânica quântica. Então, para cada ket, que eu implicitamente posso pensar como um vetor em pé, como se fosse, né, um vetor em pé, eu vou ter um bra, que é um vetor deitado. O conjunto de todos os bras é o que a gente chama de espaço de Hilbert dual. Okay. E eu posso encarar da mesma forma como a partir de um vetor deitado. Eu posso pensar num produto interno. Né? Eu posso encarar o bra alfa, como sendo uma função que pega um vetor no espaço de Hilbert e a partir desse vetor no espaço de Hilbert, usando essa função, eu obtenho um número. Só que a gente está trabalhando sobre números complexos, então eu obtenho um número complexo. Então o bra é um funcional linear que pega vetores no espaço de Hilbert e cospe um número complexo. E com isso a gente introduz a noção de produto interno. Então ele pega um vetor no espaço de Hilbert beta e me leva do produto interno entre alfa e beta. Isso daqui é um número complexo. Pertence ao conjunto dos números complexos. E aí a gente tem que definir as regras desse produto interno, que a gente vai usar ao longo da nossa teoria, do desenvolvimento da teoria quântica. São as regras do produto interno. Então, a primeira regra do produto interno é que o produto interno entre o bra beta, né, e o ket alfa, isso aqui é um número complexo, isso vai ser igual ao produto interno entre o bra alfa e o ket beta complexo conjugado. Certo? O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que se isso daqui é um número que eu posso chamar de x mais y, não é um número complexo genérico, isso daqui vai ser um número complexo. Né? Se eu posso escrever, deixa eu escrever melhor. Beta alfa é dado por isso, então alfa beta é dado por x menos y. De forma que, se eu tomar o complexo conjugado desse cara, eu obtenho esse cara. Tá certo? Então, só para a gente ter claro, né, o que a gente quer dizer com isso. Né? Tem outras regras aqui do produto interno, mas eu vou... Bom, vamos falar delas logo. Outra coisa que acontece, né, que a gente pode observar, é que se alfa e beta forem iguais, se o ket alfa for igual ao ket beta, então eu tenho que alfa alfa é igual a alfa alfa complexo conjugado, o que significa dizer que alfa alfa é um número real. Outro postulado, né? Outra regra, então, vou botar um asterisco aqui nas regras. Isso é uma regra, isso é uma regra, isso é uma regra. Okay?
Outro postulado, né, é que o produto interno ele é positivo e definido. Ele está definido para todos os elementos no espaço de Hilbert. E o produto interno de um BRA associado a um dado cat é sempre maior ou igual que zero. E a igualdade só vale para o cat nulo. Okay? Em outras palavras, se eu tiver alfa igual a zero, então alfa é o cat nulo. Ok? Isso vale ida e volta. Okay? E o produto interno ele é linear. O que isso significa? Isso significa dizer que se eu tiver beta, produto interno, lambda 1 vezes alfa 1 mais lambda 2 vezes alfa 2, isso daqui é igual a onde lambda 1 e lambda 2 são números complexos, né? Isso daqui é igual a dizer que lambda 1 multiplica beta alfa 1 e soma com lambda 2, que multiplica beta alfa 2. Okay. Ele é linear na primeira entrada e ele é sesc linear na segunda entrada. Né? Tem essa distinçãozinha, que se eu tiver gama 1, se eu tiver, vamos falar assim, eu tenho um estado que é beta 1, gama 1, beta 1, mais gama 2, beta 2. Certo? Então, o BRA associado desse cara, se eu tomar o BRA aqui, isso daqui vai ser Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Eu tenho gama vezes beta. Isso daqui é um estado φ. Certo? E aí eu quero tomar o produto interno entre alfa e φ. Então esse carinha aqui vai ser gama vezes alfa beta. Certo? Só que se eu tomar o produto interno entre φ e alfa, isso daqui tem que ser igual, pela regra que a gente escreveu ali em cima, ao complexo conjugado do produto interno entre alfa e φ. Só que esse complexo conjugado vai ser gama estrela vezes o complexo conjugado de alfa com beta. Então, por essa regra daqui, dá pra gente ver né, que... Aqui, falta um complexo conjugado aqui, perdão. Só que o complexo conjugado de alfa com beta tem que ser igual a gama estrela beta alfa. Certo? Só aplicando essa regra aqui que a gente introduziu aqui em cima. Essa daqui. Uma regra. Uma propriedade importantíssima do produto interno. Okay? Então, usando isso, né? Alfa beta estrela igual a beta alfa. Alfa beta estrela igual a beta alfa. A gente fala que se eu tenho φ dado por gama beta, então o BRA associado a φ, né, como esse alfa é um vetor qualquer no meu espaço de Hilbert, isso aqui é igual a gama estrela vezes o BRA associado a beta.
Então, a gente pode falar que gama 1 estrela, perdão, se eu tenho gama 1, beta 1 mais gama 2, beta 2, se eu tomar o dual, né, fizer o Bra, né, essa é a mesma coisa que falar, quando eu digo tomar o dual, eu quero dizer encontrar o Bra associado a esse vetor, ele vai ser gama 1 estrela, beta 1, mais gama 2 estrela, o Bra associado a beta 2. Por essa continha que a gente acabou de fazer. Então, se eu tomar, né, se eu chamar isso aqui de psi agora, eu vou invocando letras. Se eu tomar o produto interno de psi com um vetor alfa, isso aqui é igual a gama 1 estrela, beta 1, mais gama 2 estrela, beta 2, vezes alfa. E aí, por linearidade, isso aqui é igual a gama 1 estrela, beta 1, alfa, mais gama 2 estrela, beta 2, alfa. Então, os matemáticos costumam chamar isso de uma propriedade sesquilinear. Né? Ele é linear na primeira entrada e sesquilinear na segunda entrada. Então, isso é só um nome que a gente não vai precisar muito ao longo do semestre, mas é só para vocês saberem como é que isso é chamado. Okay? Então, outra definição do nosso formalismo matemático, né? Dois cats são ditos ortogonais quando o produto interno entre eles, né, digamos, cat alfa e cat beta, for igual a zero. Né? Isso, por sua vez, é igual a beta alfa complexo conjugado. Que, porque é igual a zero, também é igual a beta alfa. Então, tanto faz se eu tomo o produto interno do Bra associado ao alfa com o cat beta, ou do Bra associado ao beta com o cat alfa. Né? Usando a propriedade que zero é o próprio complexo conjugado de zero. Então, esses cats são chamados ortogonais quando o produto interno entre eles dá zero. Então, com isso, a gente introduz essa noção de ortogonalidade. Okay. A gente também pode introduzir essa noção de norma do cat, né? Então, seja alfa um cat diferente do nulo, né? Diferente do cat nulo. Então, a gente pode definir um vetor alfa til normalizado, né? Que é dado por alfa divididos pelo raiz quadrada do produto interno de alfa com i. Isso aqui é um número real, a raiz quadrada de um número real. Então, eu estou reescalando, né, esse cat alfa. Esse aqui é um cat normalizado. Ele tem norma 1. Né? Repara que se eu tomar o produto interno de alfa til com alfa til, por causa dessa expressão aqui, isso necessariamente é igual a 1. Certo? Então, tem todas essas noções que vêm de álgebra linear, né? Que a gente está introduzindo agora na nossa aula. Okay? Eu vou parar por aqui hoje. Já foi bastante informação. Na aula que vem a gente vai retomar, lembrando a noção de base, mas agora nessa, né, bases ortonormais. Agora na notação de Braz e Cat. E depois a gente vai seguir para operadores. Tem bastante coisa para falar. Operadores.
vetores. Okay? E, eventualmente, a gente vai introduzir, usando todo esse formalismo de Bryce e Cat, a gente vai introduzir os postulados da mecânica quântica. Então, talvez, dependendo da velocidade que a gente for, na próxima aula a gente chega nos postulados. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.